Vamos colocar diante do Senhor a vida de todos os pais. Eu gostaria de convidar a irmã Silvana para que viesse aqui orar por todos os pais, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, bendito e soberano, seja o teu santo nome, Senhor. Estamos aqui, Senhor, em reunião a Ti, Senhor, em glorificar o teu santo nome. Tu que é o nosso Pai Celeste, Senhor, o Pai dos pais, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por nos dar um presente tão grande, Senhor, que foi o teu Filho amado na cruz. Obrigada, Senhor, porque Tu também, Senhor, colocasse aqui pessoas, pais de família, Senhor, para estar cuidando dos seus filhos, honrando o teu santo nome, colocando teus filhos em teus caminhos. Eu venho te pedir em nome do teu Filho amado Jesus Cristo pelos pais, Senhor. Hoje, dia dos pais, Senhor, que esses pais tenham um amor maior ainda no coração, que coloquem seus filhos perante o teu caminho, Senhor, entregando seus filhos sempre em teus caminhos, e que os filhos, Senhor, saibam honrar o pai que eles têm, Senhor, com amor, respeito e gratidão, Senhor. E mais ainda, a Ti, Senhor, que é o nosso Pai Celeste, que é o nosso Pai maior. Muito obrigada por tudo. Eu te peço que abençoe cada pai que está em casa, que está nos assistindo, Senhor, em louvor a Ti, e cada pai aqui presente. Eu te peço em nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo por todos. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós vamos continuar louvando ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor com o cântico Meu Prazer. Se você quiser sentar, pode sentar. Se preferir ficar em pé, fique. Certo? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver
pra te adorar. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Podem sentar, irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 3. Após a leitura, nós faremos um momento de dedicação dos dízimos e das ofertas. Lembrando que, se você ainda não deu a sua oferta de missões estaduais, nós vamos estender esse prazo até o próximo final de semana. Então, até o próximo final de semana, você pode ou trazer até a igreja a sua oferta de missões estaduais, ou você pode depositar na conta da igreja, ok? Nós temos um alvo de R$ 1.500 para a oferta de missões desse ano, e a gente tem visto, por exemplo, que no nosso grupo, por exemplo, de WhatsApp da igreja, nós temos 55 irmãos. Se cada um der R$ 30, a gente já supera o valor de R$ 1.500, né? Então, para você ver que não é difícil de nós alcançarmos, não é? Então, o texto diz assim, Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10. Diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então, nós vamos louvar. Enquanto louvamos, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pode estar colocando aqui. E enquanto isso, nós vamos também estar preparando o nosso coração para a reflexão desta noite que nós estaremos recebendo. Amém?
vai agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas. Oremos nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse momento, te agradecemos por essa oportunidade de render louvores a Ti. Em nome de Jesus, ó Deus, queremos Te ofertar nossas vidas e nossos bens, ó Deus, no Teu altar, que em nome de Jesus, vidas possam ser alcançadas, ó Deus, através dos Teus servos, ó Deus, através dessas entregas, ó Deus. Que cada vez mais tenhamos condições e discernimento, ó Deus, para pregar a Tua palavra e testemunhar do Teu amor e da Tua salvação. É isso que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de eu começar a pregar, eu gostaria de cantar só uma vez aquela música, A Minha Família é Bênção do Senhor. Vamos cantar só uma vez, porque eu vou falar hoje sobre o tema para que Deus construa as nossas famílias. Hoje é um dia especial, Dia dos Pais, onde nós sabemos que a família é constituída através do homem, da mulher, dos filhos, né? Então, hoje é um dia comemorativo, um dia de gratidão a Deus pela vida dos pais. Então, nós vamos estar meditando nesse texto, nesta noite, Salmo 127, verso 1. Te agradeço pela minha família. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Nossa harmonia, só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. As nossas famílias, de fato, são um presente de Deus para nós. Salmo 127, verso 1 diz o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Amém? Gostaria de falar sobre o tema hoje, para que Deus construa as nossas famílias. O texto do Salmo 127, verso 1, ele é bem claro quando diz: se o Senhor não for o construtor da casa,
será inútil trabalhar na construção. De fato, Deus, ele precisa ser o construtor do nosso lar. Ele precisa ser aquele que orienta os nossos relacionamentos. Ele precisa ser aquele que orienta a condução do lar. Ele precisa ser aquele que orienta na educação dos filhos. Ele precisa ser aquele que nos dá a sabedoria, o discernimento, a capacidade vinda do alto para conduzir o nosso lar. Meus amados irmãos, ainda no nosso país se casa legalmente. Nos últimos censos aí do IBGE, diz que 715 mil casamentos foram realizados em um ano. Só que, ao mesmo tempo que os casamentos eles se realizam, os divórcios também eles têm aumentado. No mesmo ano que teve 715 mil casamentos, houve também 225 mil separações judiciais e divórcios. Significa dizer que quase 1/3 das uniões pode terminar em separação. Dos casais que se separam, 80% deles têm filhos menores. Ninguém se casa, meus amados irmãos, para separar. Ninguém se casa para dissolver o casamento. Mas, infelizmente, isso é o que tem acontecido, isso é o que tem permeado, tem acontecido no nosso dia a dia. E quase 1/3 dos casamentos brasileiros, ele fracassa. Ainda nós não temos números para verificar como estes índices se aplicam aos evangélicos brasileiros. A gente não sabe. Mas a gente sabe que tem muitos casos de irmãos, de casais dentro das igrejas que estão vivendo grandes crises no casamento e não compartilham essas crises, não procuram ajuda, acham que eles sozinhos eles podem resolver, não buscam ajuda pastoral para que eles possam superar as dificuldades. Talvez por vergonha, talvez por dificuldade de expor uma situação, mas é importante que nós saibamos que o pastor, eu, no caso, como pastor dessa igreja, eu fico muito feliz quando os irmãos, quando os casais, eles me procuram, porque quando procuram é porque querem ajuda e querem soluções ainda para que o casamento dê certo. Então, infelizmente, o que tem acontecido é que muitos não procuram e quando procuram dizem, olha, estamos procurando porque a gente já tomou uma decisão, a gente quer se divorciar, a gente quer se separar. Que assim não aconteça, que a gente, antes de que chegue a essa situação, que nós procuremos ajuda para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Meus amados irmãos, o texto vai dizer que o Senhor ele precisa ser o construtor da nossa vida. Agora nós precisamos entender por que é que as famílias elas têm ruído, elas têm se acabado. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que diante dessas realidades nós temos que nos perguntar por que as famílias, os casamentos, eles estão ruindo. Por que é que as famílias estão se acabando? E eu quero sugerir, à luz da palavra de Deus, 4 razões para explicar o fracasso familiar. Sabendo que a primeira razão que eu vou colocar aqui, irmãos, é a causa das outras. A primeira razão, as famílias, elas ruem porque não tem relacionamentos saudáveis com Deus. Vou repetir para os irmãos. As famílias elas ruem porque não tem relacionamentos saudáveis com Deus. O Salmo 127, verso 1, ele deixa claro. Se o Senhor não for o construtor da casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, o Salmo 127, ele deixa evidente essa verdade. Se Deus, ele não edificar a família, ela não subsistirá. Sem um relacionamento saudável com Ele, os relacionamentos com outros, o relacionamento na família, inclusive, eles se tornam muito difíceis. Então nós precisamos entender que o primeiro relacionamento que nós devemos ter, um relacionamento correto, um relacionamento saudável, nós devemos ter com Deus. A palavra de Deus vai dizer em 1 João, no capítulo 4, versos 20 e 21,
que ele diz assim: como é que você odeia ao seu irmão, diz que ama a Deus, a quem você não vê, e odeia o seu irmão a quem você vê? Mentiroso. Porque aquele que diz que ama a Deus, ele deve amar primeiro a quem? Ao seu irmão. Então isso significa que, se o meu relacionamento vertical com Deus ele está saudável, se o meu relacionamento com Deus ele está correto, consequentemente, os relacionamentos que eu vou viver no meu dia a dia, eles serão saudáveis. Porque com Deus eu aprendo o que é o perdão. Com Deus eu aprendo o que é contar, multiplicar até 490 vezes para que eu possa, respirar fundo e não tomar atitudes precipitadas que podem causar a destruição da família. Não falar coisas precipitadas que podem causar a destruição da família. Com Deus eu aprendo que Ele é paciente e Ele é misericordioso, Ele é rico em perdoar. Então com Deus eu aprendo que esses relacionamentos que eu tenho no meu dia a dia, ele vai se tornar saudável se esse relacionamento com Deus ele estiver saudável. Se essa minha vida com Deus ela estiver saudável. Então eu preciso aqui abrir um parêntese, meus amados irmãos, para concordar que há muitos lares fortes em que não há temor a Deus. Há lares, por exemplo, que são ateus, firmes e fortes. Eles não têm os recursos divinos ao seu dispor, mas assim mesmo eles vencem as tempestades da vida familiar. Mas que explicar o fato, que nos interessa é recordar o quanto mais firmes e fortes deveriam ser os lares que temem a Deus, que buscam a Deus, que reconhecem a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre as suas vidas. Então, relendo esse Salmo 127, verso 1, talvez um cristão o tome como uma promessa a se cumprir magicamente. Todo cristão, ele deve ter, ou ele tem um lar firme e forte. No entanto, meus amados irmãos, é preciso repetir. O cristão terá um lar firme e forte se Deus for o Senhor. E este senhorio, ele não se exerce a partir da membresia de uma igreja ou de uma confissão de fé em Jesus Cristo, mas a partir de uma vida de submissão a Deus como Senhor. E submeter, meus amados irmãos, o lar a Deus é deixar que Ele edifique o seu lar, é deixar que Ele, quando Deus edifica, nada o divide. Mesmo quando a morte vier, a família ficará firme com os que sobreviverem. Geralmente, a falta de relacionamentos saudáveis com Deus é, portanto, a primeira causa das ruínas na família. Elas produzem outras causas, e nós vamos ver quais são as outras causas que podem acontecer, e isso tem causado a destruição dos lares, a destruição das famílias. Jesus, ele disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24, quando ele faz aquele sermão maravilhoso, o Sermão do Monte, onde ele ensina sobre a vida cristã, sobre o caráter, sobre ser sal, sobre ser luz, sobre perdoar, como orar, como nós devemos orar, como nós devemos viver a vida cristã. Então, depois que Jesus ensina tudo isso, aí ele vai para o final do capítulo 7, versos 24 a 27, e diz o seguinte: a quem compararei? O homem que ouve e pratica as minhas palavras. Eu compararei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as chuvas, os vendavais e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque estava firmada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, eu compararei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram os ventos, as chuvas, os temporais e deram contra aquela casa, e foi grande a sua queda. Quando nós temos relacionamentos saudáveis com Deus, nós vamos enfrentar tempestades, sim. Nós vamos enfrentar dificuldades, sim. Nós enfrentaremos problemas, sim. Nós passaremos por aflições, sim. Mas o grande diferencial é a forma como eu lido com cada uma dessas situações. O lar firmado em Cristo, que tem Cristo como Senhor, que tem Cristo como aquele que constrói o seu lar, que constrói os relacionamentos, que constrói a vida familiar. O lar que tem isso, meus amados irmãos, o texto diz que a casa não cai, amém? Porque ele ouve e coloca em prática a palavra.
ele ouve e vive a palavra. Amém? Mas aquele que não ouve, aquele que não coloca em prática, a Bíblia diz que chama de insensato. Você concorda comigo que a tempestade ela chega tanto no lar da pessoa que ouve a palavra e que é prudente, como aquela que ouve e não aplica nada na sua vida? Chega também no lado insensato. Certo? A Bíblia diz que Deus ele faz nascer o sol tanto para os bons como para os maus. Então a tempestade ela vai chegar em qualquer lar. Nós estamos vivendo uma grande tempestade. Mas a convicção que nós temos é que quando o nosso relacionamento está saudável com Deus, o que é que acontece? A casa permanece de pé. O casamento permanece de pé. A família permanece de pé. Nada abala as estruturas dessa casa, porque essa casa tem um relacionamento saudável com Deus. Porque essa casa tem uma vida de experiências com Deus. E essa vida de experiência com Deus leva a família a permanecer de pé. Leva o lar a permanecer firmado no Senhor. Amém? Então nada abala. Nada abala. É verdade que sofremos, todos nós sofremos. É verdade que choramos, todos nós choramos. É verdade que adoecemos, todos nós adoecemos. Os últimos 2 anos e meio, meus amados irmãos, tem sido de luta na minha família. Nós perdemos 10 entes queridos durante esse tempo. Gente próxima, com idades diferentes. Mas a família, ela permanece de pé. Nós continuamos crendo no Deus que nós servimos. Nós continuamos depositando a nossa fé, porque nós sabemos em quem temos crido. Amém? Por que é que as famílias ruem, meus amados irmãos? Como não tem relacionamentos saudáveis com Deus, os familiares podem pôr os seus desejos como fundamentos de suas vidas. Então, quando o relacionamento não está saudável com Deus, aí o que é que acontece? Cada um dentro do lar quer fazer a sua própria vontade. Aí o casal, ele não combina mais para tomar as decisões. Aí os filhos não conversam mais com os pais para tomarem as decisões. Aí cada um individualmente toma as suas decisões particulares, só que essas decisões elas prejudicarão toda a família. É por isso, meus amados irmãos, que a Bíblia diz em Jeremias 17:9 que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quando o coração, isto é, os desejos, nascem, se constitui o fundamento da casa. Cada um, ele só vê o seu bem-estar. Cada um só vê os seus projetos. Cada um só vê os seus sonhos. As prioridades da família não são as mesmas. Meus amados irmãos, o egoísmo mata o amor. O egoísmo inviabiliza o convívio. O egoísta, ele só olha para a direção, para uma direção. Sabe qual é? Para si mesmo. O egoísta, ele é assim. Ele não quer saber do outro. O egoísta não se relaciona. O egoísta, ele usa as outras pessoas. O egoísta ama apenas a si mesmo. O seu próprio eu é o seu fundamento, não Deus. Ele acha que pode edificar sozinho o seu próprio lar. Ele acha que não precisa dos outros. Ele acha que não precisa de Deus, porque o seu lar é ele e aqueles que orbitam ao seu redor. O egoísta, ele não vive em família. Percebem que a falta do relacionamento vertical com Deus vai causando outros problemas? Meus amados irmãos, quando os desejos pessoais eles prevalecem, os familiares não conseguem conviver com as suas diferenças. As famílias, eles passam a ser vistas como impeditivas do relacionamento. É como se fosse uma barreira que impede, quando devem ser vistas como um desafio, jamais como um impedimento. As nossas diferenças, elas devem ser vistas como um desafio. A beleza que é nós vivermos com as diferenças, porque as diferenças elas completam um ao outro.
Amém? Mas quando isso não acontece, aí é problema dentro da família. É problema. Então, por exemplo, é diferente porque alguém está olhando para ele. Aí um gosta de música clássica, outro de reggae. Uns se deliciam nas noites, outros preferem a luz do sol. Uns vão direto ao ponto, outros ficam ali rodando, né? Uns são calados, outros falantes. Essas são as diferenças. E elas acabam ruindo os relacionamentos. Elas acabam destruindo as famílias. Porque o egoísmo, ele tem falado mais alto. A terceira coisa, por que é que as famílias ruem? Porque não tem relacionamentos saudáveis com Deus. Um dos cônjuges, ou os dois, podem vir a se envolver sexualmente com outra pessoa. Ou seja, não há mais ali um companheirismo, não há mais uma unidade, não há mais aquilo que a Bíblia diz, os dois são uma só carne, porque o egoísmo tomou conta, porque Deus não é mais o centro daquele lar, porque Deus não é mais o centro daquela vida. Aí aquilo que falta dentro de casa, o diabo ele levanta logo alguém no trabalho para começar a suprir a ausência daquilo que você tem dentro da sua casa. Por exemplo, o diálogo entre marido e mulher. Aí quando não tem, aí vai ter alguém lá no trabalho que vai dialogar. O afeto, o abraço, o carinho, o cuidado. Quando falta isso dentro do lar, a pessoa vai buscar em outro lugar, infelizmente. Não deveria ser assim. Mas os lares têm ruído por causa disso. E aí, meus amados irmãos, o que acontece é que a palavra de Deus, ela vai mostrar essa questão do divórcio que tem acontecido, que foi permitido por causa da dureza do coração dos homens, e pesquisas que têm sido realizadas ultimamente, que das separações judiciais no Brasil, preste atenção, irmãos, 60% foram requeridas por condutas desonrosas ou graves violações dos deveres cônjuges. Entre estas condutas e violações, o adultério consumado ou apenas começado é o mais devastador. Percebam o perigo e que as famílias, elas têm corrido esse perigo e isso tem sido motivo de queda nos relacionamentos. É preciso, meus amados irmãos, buscar ajuda enquanto há tempo. É preciso ter alguém que a gente possa compartilhar, que a gente possa orar juntos, porque a gente não pode viver uma vida dupla. Na igreja a gente ser uma coisa e dentro de casa ser outra completamente diferente. Nós precisamos ser o que somos em qualquer lugar onde nós estivermos. Amém? Nós precisamos ser fiéis ao nosso Deus e fiéis à pessoa que Deus colocou na nossa vida. Seja o marido que Deus colocou na sua vida para as irmãs, seja a esposa que Deus colocou na vida dos irmãos. Mas nós devemos manter a fidelidade, devemos preservar por isso, porque é assim que agrada ao Senhor. O que Deus uniu não deve separar o homem. Amém? O texto diz ainda outra coisa que acaba com os relacionamentos. Como não tem relacionamentos saudáveis com Deus, as famílias, elas não resistem à experiência da escassez. Ou seja, as dificuldades econômicas, produzindo não atendimento das necessidades básicas dos integrantes da família, pode trazer conflitos insuperáveis. A falta de moradia adequada, a falta de recursos para aquisição de alimentos, a falta de saúde, a falta em um dos familiares de saúde, entre outras escassezes, pode desencadear processos destrutivos. E quando as faltas, meus irmãos, se agonizam e se prolongam, será preciso muita fé para que a família ela permaneça de pé, para que a família ela permaneça unida. É preciso que se tome muito cuidado, porque, infelizmente, há esposas, por exemplo, que não suportam o desemprego do marido e vão embora. Há também
maridos que não resistem a uma enfermidade prolongada da esposa e buscam outras satisfações. Há pais que não toleram o desvio prolongado de seus filhos e desistem dos seus filhos. Há filhos que se cansam de honrar os seus pais quando eles se mostram indignos do seu respeito. No entanto, meus amados irmãos, esposas devem se lembrar que devem continuar casados, mesmo sob o peso da escassez, porque fidelidade só é fidelidade quando é testada pela vida. Os filhos devem se lembrar da promessa divina, que a vida com qualidade para quem honra os seus pais aqui na terra. O cuidado fundamental para todos, o marido, a esposa, os filhos, é manter a família, é manter Deus no centro das relações familiares. A presença de Deus, amados irmãos, no centro da família não garante que nela não haverá a experiência da escassez. Mas quando o Senhor está no controle, quando o Senhor está na direção, ainda que falte, a família ela permanece de pé. A família ela não abre mão de estar junta, ela não abre mão de estar unida, ela não abre mão de estar na dependência do Senhor. Agora, meus amados irmãos, o grande desafio para nós nesta noite, depois desses problemas aí que eu relatei, que destroem as famílias, e quando Deus constrói a nossa família, o que é que acontece? Quando Deus é o construtor do nosso lar, o texto diz aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Meus amados irmãos, quando Deus é o construtor da nossa casa, Ele garante que constrói a nossa família. E há famílias que não são construídas por Deus. Ser ou não edificada pelo Senhor, esta é uma escolha da família. E essa escolha se mantém em 3 atitudes. A primeira, Deus constrói a nossa família quando acreditamos que Deus ama a nossa família. Meus amados irmãos, Deus, Ele é tanto o Deus da família, que Ele considerou completa a sua obra criadora quando Ele estabeleceu a primeira família na terra. A humanidade, meus amados irmãos, ela começou com uma família. Ainda hoje, a humanidade ela depende da família. E nós aprendemos que Deus é tanto Deus da família que a primeira designação que aparece para Ele, é como Deus que abençoa Abraão, que abençoa Isaac, que abençoa Jacó. Isto é, Ele é o Deus que se revela como um Deus que abençoa uma família. A partir daí, todas as famílias da humanidade são abençoadas. Deus, Ele ama a nossa família. Amém? E por Ele amar a minha e a sua família, Ele deseja que a nossa família ela seja edificada por Ele, ela seja construída por Ele. Então Deus, Ele não desistiu da sua família, então não desista da sua família também. Amém? Permaneça firmado. Está passando por dificuldades, está passando por problemas. Se você não está conseguindo solucionar sozinho, procure ajuda, mas em nome de Jesus não permita que a sua família se acabe. Amém? Permaneça de pé. Senhor, tem misericórdia. Senhor, ajuda-nos. Senhor, dá sabedoria a cada um de nós. Busque ajuda pastoral. Se necessário também, busque ajuda psicológica. Busque andar com outras famílias que você vê que elas vivem saudavelmente. Porque aquela família que vive saudavelmente, ela vai lhe ajudar também a viver saudavelmente. Amém? Agora a gente ficar ali morrendo sozinho, como é que vai resolver o problema? A gente precisa ter gente do nosso lado, amém? Eu sei que agora o momento está difícil, a gente está enfrentando dificuldades, mas a gente tem que usar a criatividade para que a gente possa, em nome de Jesus, continuar firmados. Diariamente, eu ligo para meus primos, a gente faz ligação com imagens, ligo para irmãos da igreja, para fortalecer, para a gente estar junto, olhando um para o outro, aqueles que não estão podendo vir para os cultos presenciais, mas a gente tem que usar de criatividade para abençoar a vida das pessoas. Se tem alguém na sua família que está passando por algum problema, alguma dificuldade, ligue para ele, não espere a ligação,
Ore com ele, não espere que ele ore por você. Dê um texto para ele, um texto da palavra de Deus, para que traga ânimo ao seu coração. Mas em nome de Jesus, permita que Deus, esse Deus que ama a nossa família, permita que Ele nos ajude a permanecer com essa família de pé, firmada em seus caminhos. Amém? A segunda coisa, meus amados irmãos, Deus constrói a nossa família quando valorizamos a vida familiar. Se os irmãos observarem, há outras vidas na face da terra. Há muita gente que a vida no trabalho, por exemplo, pela qual se sustenta a família, a vida entre os amigos, no intervalo da vida familiar, a vida na igreja, mas a vida familiar, meus amados irmãos, ela é insubstituível. Porque no momento da dor, quem está junto de você é a sua família. No momento das dificuldades, quem está junto de você é a sua família. Às vezes, amigos, eles estão presentes, e aí a gente vai observar realmente quem são nossos amigos, porque o amigo é aquele que chega quando todo mundo já foi embora. Aí você vai observar, não, realmente esse aí é meu amigo. Agora aqueles que só estão com você para, digamos, ter alguma vantagem, porque de repente você é aquele camarada que é amigo e gosta de pagar conta, né? Você é aquele amigo que gosta de sempre agradar com um presente o seu amigo. Aí, todo mundo quer estar perto de um camarada desse, né? Mas quando você está chorando a dor de um ente querido, esse amigo chega. Quando você perdeu o seu emprego, esse amigo chega. Então, meus amados irmãos, nós temos que estar juntos de pessoas que vão nos encorajar, que vão nos abençoar, que vão ter palavras que vai levantar o nosso astral, vai botar a gente para cima e dizer, vamos continuar, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista de nada, mas continue crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Meus amados irmãos, Deus constrói também a nossa família quando procuramos vivenciar os ensinos de Deus para a nossa família. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática. E são esses ensinos aqui que a palavra traz para nós que nós devemos viver. Estamos todos de acordo que precisamos pôr em prática os ensinamentos bíblicos para a família. Se queremos que Deus a edifique, eu quero sugerir algumas coisas. A primeira, ore individualmente por sua família. Amém? A Bíblia diz que Isaac orou para que sua esposa ficasse grávida, e Deus ouviu muitos anos depois. Ana orou para ter um filho e foi atendida prontamente. Davi orou pelo seu filho recém-nascido, não foi atendido, mas depois ele foi abençoado por um filho que se tornou rei logo após. Jó orava por seus filhos quando eles estavam nas festas e Deus o ouvia. O pai do jovem epilético intercedeu por ele a Jesus e o rapaz foi transformado imediatamente. Foi curado. A esposa de Zebedeu pediu a Jesus por seus filhos e não foi atendida porque pediu que não devia. Ela pediu glória pessoal. O oficial palaciano da Palestina rogou a Jesus que curasse o seu menino e foi atendido no mesmo instante. Quer um conselho, irmãos? Ore por sua família. Ore por alguém da sua família. Mesmo que às vezes tenha que fazê-lo secretamente para não irritar o alvo das orações, especialmente se a família é mista. Se há membros que são cristãos, confessos, e membros que não são. Mas não deixe de orar pela sua família. Amém? Eu me lembro que antes da minha conversão, eu saía para os bailes, saía para as festas, e quando eu voltava de madrugada, minha mãe estava lá no meu quarto orando e dizendo: Senhor, não permite que meus filhos se percam, não permite que meu esposo se perca, não permite, Senhor, que eles partam desse mundo sem ter um encontro com o Senhor. 2 anos depois das orações de minha mãe eu me converti, 3 anos depois meu pai se converteu, e 7 anos depois 3 anos depois meu irmão, 7 anos depois meu pai, e já faz aí mais de 99 para cá, já vai aí 21 anos servindo ao Senhor,
E louvado seja o nome dele. Continue crendo, irmãos. Continue orando. Continue lutando pela sua família. Coloque os seus familiares no altar do Senhor, porque Deus ouvirá a sua oração. Cultive algum tipo de vida devocional. Ou seja, vida devocional coletiva. Você ora individualmente, mas procure dentro do seu lar também estar ali com a sua família, orando juntos, lendo a palavra juntos. Amém? Buscando a Deus juntos. Como é bom, irmãos, e como é saudável a gente, no dia a dia, estar ali reunidos como família e a gente compartilhar os nossos problemas, as nossas dores, as nossas alegrias. Como é agradável a gente partilhar isso no seio da família. Porque pode ter certeza que isso aí vai nos encorajar a encarar o mundo de uma outra forma. Quando a gente fica guardando as coisas para si, a gente não consegue enfrentar as adversidades que o mundo pode trazer lá fora. Quando a gente vive isso dentro de casa, nós já aprendemos dentro de casa e a gente vai estar preparado para enfrentar o mundo. Amém? Então não deixe de estar ali junto com a sua família, orando, buscando a presença de Deus. Faça do seu lar um lugar onde se busca sempre a orientação de Deus. Edifique o seu lar como um lugar onde se tem a Deus como fundamento. Meus amados irmãos, deseje ter os desejos de Deus como aqueles que vale a pena se deleitar. Deseje receber as bênçãos de Deus, sendo as melhores orientações para a sua vida. A minha oração é que Deus nos abençoe e que nós permitamos que Ele seja o construtor dos nossos lares, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento. Não sei se vai dar tempo da gente, antes de encerrar aí o momento. Pelo Instagram a gente só tem 1 hora, né? Não é isso? Mas nós vamos orar e nós vamos encerrar o culto cantando. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso em Tua presença. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos, por cada família aqui representada. Ó Deus, em nome de Jesus, eu creio que o desejo do Senhor é que as nossas famílias elas permaneçam de pé. E que nada venha abalar as nossas famílias. Nada venha acabar os casamentos, o relacionamento entre pais e filhos. Em nome de Jesus, nós queremos a Tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada lar, de cada família aqui representada e daqueles irmãos também que estão em seus lares assistindo a esse culto. Abençoa, Pai, que a Tua bênção esteja sobre cada lar. Que casamentos sejam restaurados, que relacionamento entre pais e filhos sejam restaurados, que relacionamento entre irmãos sejam restaurados, que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar e que em nome de Jesus nós permitamos que o Senhor seja o construtor das nossas vidas, das nossas famílias, para a honra e para a glória do Teu nome. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e reconciliadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós e sobre todos nós permaneça, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Nós vamos encerrar o culto desta noite louvando ao Senhor. Queremos agradecer a presença de todos aqui nesta noite. O nosso desejo é que Deus nos conceda uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, uma semana em nome de Jesus, cheia das bênçãos e dos milagres do Senhor. Amém? Fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja
fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não dar, continua sendo Deus. Amém. Irmãos, aguarde aí só um pouquinho, que a irmã Graça, ela vai fazer uma homenagem aos pais e vai ler algo aqui nesta noite, ok? Aleluia. A graça e a paz, igreja. Hoje foi um dia de desafios para mim. Primeiro, na EBD, com o tema do Pai Nosso. E agora com a homenagem do Dia dos Pais. Falo de desafio porque nem sempre é tão fácil falar ou comentar sobre a vontade de Deus. E também homenagear o pai nesse dia pelo fato de eu não ter tido a figura masculina por perto. Mas fazer o quê, né? Bora lá. Alguns moram com você, outros não. É aquele que enche a boca de orgulho para falar da gente, que ensina que todo mundo erra, inclusive ele. É aquele que nasceu de novo, vendo a gente nascer. É aquele que quando eu cheguei, tirei a mamãe dos seus braços, baguncei todo o seu orçamento, sujei sua roupa, e mesmo assim, ele é louco por mim. Pai é meu lar também, independente de morarmos juntos ou não. É aquele que quando me viu cair, carregou meu mundo junto ao dele. É quem vê brilho até no meu dia mais opaco. É quem me viu caber na própria mão e hoje torce para que eu consiga caber no mundo. É aquele que protege e me repreende se cometo erros. É o meu herói, porque acho que seu superpoder é me defender sempre. Pai é aquele que trava as batalhas para que eu tenha uma vida satisfatória.
e ainda me ajuda a superar as pancadas da vida. Meu amigo para todas as horas. Nesse dia, Pai, tirei esse tempinho para desejar que todo o meu carinho e amor, toda a felicidade. É claro, não posso esquecer. Para mim, você é o melhor. Porque ora pedindo ao Papai do Céu por mim. E para aqueles que perderam seu pai, de alguma maneira, através da morte, do abandono, ou não chegou a sequer conhecê-lo, não fique tristes, porque o nosso maior legado foi o que Jesus fez por nós, nos apresentando e levando ao verdadeiro Pai, aquele que nos criou, o nosso herói. Não porque ele é aquele que tem o superpoder. Ele é o nosso herói, porque ele é o próprio superpoder. Amém? Ela disse que tem umas lembrancinhas, viu? Nós estamos de fato chegando ao término do culto e a minha oração é que Deus nos dê uma semana de bênçãos, uma semana de paz, uma semana de boas notícias, uma semana de vitórias, amém? Geralmente a gente diz, não deixe de dar um abraço em ninguém, né? Mas hoje a gente não pode fazer isso. Eu gostaria que antes dos irmãos saírem, que os irmãos permanecessem aí nas suas cadeiras, só para tirar uma foto aqui, para registrar o momento, tá certo? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, nos conceda uma semana de vitórias, amém?